antecederem, pelo brilho das informações, conheço a carga comunicativa de todos eles, portanto, é uma responsabilidade muito grande trazer aqui alguma informação nova. Portanto, considerando justamente o horário, o cansaço que esse horário traz, eu procurei, dentro do meu tema, que é a problemática do direito à imagem e à liberdade de imprensa na sociedade da informação, procurei sintetizar esses dois argumentos igualmente importantes e que estão no mesmo patamar na esfera constitucional. Procurei fazer uma pesquisa e analisar, claro, dentro de um contexto jurídico, da forma mais concisa possível, quando colidem esses dois direitos fundamentais. E, portanto, quase que dando uma complementação à exposição do meu colega Casseb, a primeira indagação que se coloca é se a imprensa é vítima ou vilã. E mesmo não sendo, analisando bem, e mesmo não sendo um poder constituído, a exemplo dos poderes executivos, legislativo e judiciário, a imprensa exerce o papel de controle externo desses poderes. E nenhum de nós pode negar a evidência desse fato em relação ao monitoramento que tem sido feito do mensalão pela imprensa. Por esse papel importantíssimo que exerce dentro do cenário mundial, alguns autores, como Norberto Bobbio, preferem chamá-la de quarto poder. A Constituição, no seu artigo 5º, nos seus vários incisos, como foi mencionado, tutela a liberdade de imprensa. De forma particular, o artigo 220 da Constituição dispõe: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Portanto, eu me prendo aos princípios legislativos. Indaga-se quais são os limites fixados em lei que a informação pode atingir. Será que essa liberdade de imprensa, que tem respaldo constitucional, é limitada? E todas as vezes que se questionam os limites, a imprensa se movimenta no sentido de que não pode haver limites para a informação, já que esta é do interesse de toda a sociedade. Os profissionais a evocam como uma liberdade absoluta, que se sobrepõe a todas as outras. E a imprensa, na realidade, deve ser livre para publicar a notícia, e o comportamento ético dos profissionais da imprensa é o limite imposto. Por outro lado, os cidadãos podem contestar as informações incorretas e exigir a reparação do dano. E como o próprio professor Casseb disse, assim como existe a liberdade de informar, os cidadãos também têm a liberdade de serem informados. E um novo preceito legislativo que vigora principalmente na Itália é o direito a não revelar os próprios fatos, ou seja, o direito ao esquecimento, que não é essa bem a tradução, porque em italiano se diz diritto all'oblio, ou seja, direito a não ser mencionado. É um direito extremamente importante. Suponho, por exemplo, alguém que já cumpriu a pena, nesses casos como o Nardoni, que chamou a atenção da mídia durante um longo tempo. Mas depois que a pessoa cumpriu a pena, será que a imprensa tem o direito de renovar esse fato e fazer disso uma novela ou trazer? Se a pessoa já cumpriu a pena, portanto, ela pagou, ela cumpriu, ela cobrou o respeito da sociedade, no momento que ela sai do seu castigo, vamos dizer, ela tem o direito a omitir, porque aquele passado não é nobre. Isso também tem um reflexo em relação à família, portanto, é um novo direito que o cidadão pode cobrar da imprensa, ou seja, o direito ao esquecimento. Por outro lado, a imagem, e é esse o tema da minha dissertação, justamente a imagem, até que ponto essa imagem pode ser protegida. E a própria Carta Constitucional erigiu o direito à imagem à condição de direito individual, independente dos demais direitos à vida. E declara, no inciso 10 do artigo 5º,
são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Complementa o dispositivo constitucional, a reprodução da imagem é a emanação da própria pessoa e somente esta pode autorizá-la. Aqui se cria o conflito legislativo entre dois poderes, entre dois direitos igualmente protegidos pela Constituição. Adriano de Cupis ressalva que a inviolabilidade da imagem da pessoa consiste na tutela do aspecto físico para satisfazer uma exigência espiritual de isolamento como necessidade moral. É extremamente importante essa observação, porque aqui ele diz que a imagem não é somente o aspecto físico, mas também existe, no momento da projeção da imagem, uma exigência espiritual e uma necessidade moral de respeito. Tradicionalmente, a imagem, nos nossos estudos, tem sido visto como um bem que recebe dupla proteção: imagem-retrato e imagem-atributo. A imagem-retrato compreende a exteriorização da figura humana, reflexo da sua identidade física e de suas características. É um bem inviolável, diretamente voltado à defesa da figura humana. É o caso da imagem de uma pessoa utilizada sem prévio consentimento em fotografias, filmes ou comercial, como de fato já mencionou o professor Morato. Inclui-se entre as proibições a divulgação também feita por meios da televisão, computador ou qualquer outra mídia. Luiz Davi Araújo declara que, nesses casos, o juiz deve estabelecer a situação anterior de forma efetiva e rápida, pois a divulgação indevida da imagem pode acarretar danos incomensuráveis. Poderá o juiz deferir uma cautelar, determinando a busca e apreensão do material que está sendo utilizado, bem como ação de reparação de danos. Por sua vez, a imagem-atributo prevista no artigo 5º, no inciso 5, corresponde ao conjunto das características apresentadas à sociedade por determinada pessoa. É o retrato moral do indivíduo, da empresa, do produto, é o caráter. Todos nós sabemos a diferença entre esses dois tipos de imagem, a imagem-retrato e a imagem-atributo. Essa imagem-atributo é apresentada como um dos bens feridos pelos meios de comunicação. E um exemplo que é reportado é, por exemplo, a marca Bombril, que vem associada à ideia positiva de 1001 utilidades. Esta é a imagem positiva do produto. Entretanto, se hipoteticamente um jornalista publica a notícia que o uso do Bombril pode provocar uma grave alergia ou pode provocar câncer pelo seu uso reiterado, ocorre a destruição da imagem-atributo. Portanto, nesse caso, o ressarcimento deverá ser aquele correspondente à lesão sem necessária comprovação do dano material ou moral. E em relação à problemática da colisão desses direitos fundamentais entre imagem e imprensa, essa colisão ocorre quando se confrontam esses dois direitos ao mesmo tempo. E a imprensa hoje utiliza novas e avançadas tecnologias, capta flagrantes da imagem das pessoas e desencadeia com frequência a colisão desses direitos. Portanto, nessa visão da sociedade da informação, há uma evolução das tecnologias e a possibilidade de colisão desses dois direitos. E a imprensa moderna, que se serve da informação automatizada, alcançou ampla autonomia e se transformou num verdadeiro poder social, fazendo do cidadão um refém da informação. Como compor os conflitos entre a liberdade de imprensa e o direito à imagem, tendo em vista que ambos são amparados pela Constituição? Em tese, seria possível a paralisação de um impresso e bloqueio de uma informação que expõe a imagem de uma pessoa? Pode o judiciário exercer controle prévio ou deve se abster de compor interesses concretamente invocados pós-factum para reparar a agressão moral ou social à pessoa?
São as várias indagações que se colocam. A questão, portanto, é de difícil resposta, visto que o assunto não foi pacificado nem pelos tribunais, nem pela doutrina, resultando em tendências nos dois sentidos. Via de regra, as decisões judiciais têm determinado que o quantum da verba indenizatória seja arbitrado na fase de execução, por perito ligado ao ramo. Mas a divulgação não autorizada da imagem, ela pode ser tanto em relação à pessoa física, e nesse caso, assegura ao lesado direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da pessoa. Essa indenização, também nos termos especificamente jurídicos, nos termos do artigo 20 do Código Civil, se diz que a reprodução da imagem para fins comerciais sem autorização do lesado enseja o direito à indenização, ainda que não lhe tenha atingido a honra ou a respeitabilidade. Decidiu o STJ que o uso da imagem para fins publicitários sem autorização pode caracterizar dano moral se a exposição é feita de forma vexatória, ridícula ou ofensiva ao decoro da pessoa retratada. Mas a publicação das fotografias depois do prazo contratado e a veiculação em encartes publicitários em revistas estrangeiras sem autorização não enseja danos morais, mas danos materiais. Portanto, em relação à indenização, conforme o tipo da lesão, nós teremos a possibilidade de reparação. Por sua vez, proclamou o Tribunal de Justiça de São Paulo que a exploração comercial de fotografia, sem autorização do fotografado, constitui violação do direito à própria imagem, que é direito da personalidade, e, como tal, configura dano moral indenizável. Não se presume autorização tácita de caráter gratuito para uso comercial de fotografia, quando o fotografado não exerce a profissão de modelo profissional. Portanto, nós estamos construindo regramentos para todo tipo de agressão à imagem. Quanto à questão que o professor Casseb já levantou, a imagem da pessoa pública. Ele diz que ninguém é obrigado a ser uma personagem pública. E parece que a imprensa dá uma resposta a essa indagação. Parte-se do princípio que o direito da imprensa não é ilimitado, mesmo no caso de fatos referentes à pessoa pública. Se a reportagem narra fatos que na realidade ocorreram, e no caso em espécie, a pessoa foi incriminada, o jornalista deve se limitar a narrar esses fatos, sem necessariamente aguardar o julgamento final, devendo prevalecer o animus narrandi. Por coincidência, justamente hoje o Estado de São Paulo, até eu trouxe um recorte aqui, que diz o seguinte: servidores do Senado terão de devolver supersalários. Está na primeira página do Estado de São Paulo hoje. Portanto, se o jornalista ele narra esse fato, ele não está maculando a imagem dessas pessoas públicas, ele simplesmente está reportando fatos, isto é, ele está se limitando ao animus narrandi. E o jornalista não será responsabilizado por abuso de direito à informação se forem respeitadas as seguintes regras: exposição de fatos sem valoração pessoal, reportagens de informações amplamente divulgadas, interesse social da informação, e também não configura prática de ato ilícito a reportagem que aborda a situação financeira do parlamentar. O homem público, como disse o professor, reiterando a evocação do professor Casseb, ele é um homem público por livre e espontânea vontade. O homem público de projeção nacional, como por exemplo um senador federal, é foco da atenção da imprensa nacional e seus atos estão sujeitos ao controle da sociedade. No Estado de Direito, a liberdade de imprensa tem um maior âmbito de proteção quando cuida da crítica e das informações referidas a agentes públicos. Não se pode limitar essa liberdade. Lawrence Lessig,
como precursor da cultura livre, aponta o enigma da modernidade composta por fatos novos, antigos valores e inovadores parâmetros morais. Não sei se vocês estão lembrados do Lessing, os que foram meus alunos sabem que a gente sempre menciona que é o precursor da cultura livre, e ele justamente por força das inovações tecnológicas, ele cria um novo conceito, não só de moral, mas de liberdade de direitos. E ele adota uma postura fundamentada em princípios diversos, ou seja, analisando a fotografia, diz: a fotografia, desde a origem, nasce como uma cópia da realidade. É esta a essência da fotografia, inclusive o retrato. E desde o início levantou-se um debate semelhante ao que se propõe hoje na internet. E perante essa nova visão proposta por Lessing, que também não está destituída de razão, o que ele quis dizer, na verdade, é que o fotógrafo apenas capta aquilo que nós oferecemos, ou seja, a imagem, todos nós de rosto descoberto oferecemos a imagem a quem está na frente. E essa é uma realidade. De outra forma, nós viríamos com uma burca, se quiséssemos ser anônimos. Portanto, não está completamente destituída de razão essa posição do Lessing. E foi proposta a seguinte indagação aos juízes: o fotógrafo, profissional ou não, deve pedir autorização antes de fotografar e estampar? A resposta a favor da autorização se fundamenta no fato que o fotógrafo toma alguma coisa da pessoa cuja imagem está sendo reproduzida, está pirateando alguma coisa dotada de valor. Lessing, por sua vez, e na sua posição, sustenta que realmente o fotógrafo utiliza um elemento dotado de valor, mas os cidadãos têm o direito de reter e gravar as imagens que se apresentam à vista do público. Portanto, assim como vocês podem me fotografar, eu também posso fotografar vocês. É um direito, por quê? Porque vocês estão se expondo. Então, vejam ainda mais, um pouco saindo do assunto, se de fato hoje nós utilizássemos aqueles óculos, os óculos modernos, como é que são chamados? Gloss. Google Gloss, exatamente, o Google Gloss. Eles têm o poder de, ao mesmo tempo que eu vejo vocês com esse óculos, eu posso gravar as imagens. Onde está o impedimento? Se esse poder dos novos sistemas me permite. Portanto, vejam, se criam novas visões da realidade, novos direitos, que é claro que esbarram até com os princípios constitucionais. E para a fotografia, os tribunais europeus se posicionaram a favor dos piratas, estabelecendo que o pedido de autorização não é necessário para captar imagens e transmiti-las, salvo nos casos proibidos por lei. A utilização dessa tese, claro, tem levantado polêmicas no campo dos direitos intelectuais. E algumas observações se tornam necessárias. A imagem fotográfica, transportada por meios digitais, goza de infinitas possibilidades de reprodução e clonagem e pode ser transmitida via internet em qualquer lugar do mundo. Hoje temos, portanto, uma nova visão. E mais, a obra, durante as suas várias passagens, pode ser modificada por sistemas digitais, dando-se origem a uma involuntária coautoria, adaptação de obra originária ou criação de obra derivada. Mas a digitalização tornou mais fácil a reprodução fiel das imagens com igual qualidade. E a imagem que passa pelo scanner pode gerar uma infinidade de cópias idênticas, tornando difícil estabelecer o limite entre o lícito e o ilícito, original e a cópia nas imagens criadas na internet. O autor da imagem fotográfica e a pessoa fotografada ficam no desamparo jurídico, pois os problemas suscitados pelas novas tecnologias não podem ser acompanhados pelos conceitos jurídicos tradicionais, pois a lei permaneceu igual, mas o meio digital permite o furto e a divulgação das imagens. Para concluir,
Eu digo que concluímos que não há como elaborar um estudo hermético com soluções determinadas, pois as opiniões são divergentes e a doutrina e a jurisprudência também o são. Ao se discutir essa problemática, cabe lembrar a lição de Canutilho, que, vislumbrando a colisão entre os direitos fundamentais da imagem da imprensa, dispõe: não existe um padrão ou critério de soluções de conflitos de direitos válidos em termos gerais e abstratos. A ponderação e a harmonização, no caso concreto, é uma necessidade que não pode ser eliminada. Não se pode estabelecer a priori qual será o critério adotado pelo juiz na composição do conflito. O Estado juiz deverá resolver casuisticamente, harmonizando os direitos contrapostos e determinando o valor a ser pago numa ação indenizatória pelos abusos cometidos pelos meios de comunicação em geral. Os problemas criados pelas novas tecnologias não podem ser solucionados pelos conceitos jurídicos tradicionais e a potencial violação do direito à imagem só encontra uma tutela sucessiva, pois os instrumentos previstos pela lei não contemplam ainda o problema cultural que está na base de um novo modo de conceber o espaço, o lugar e o tempo. A consolidação de novas plataformas de comunicação, como as redes sociais na internet, pode dar a impressão de maior liberdade de manifestação e de opinião. Porém, recente pesquisa da Freedom House, instituição americana não governamental e apartidária, mostra justamente o contrário. Ou seja, a diversificação da comunicação está sendo acompanhada de uma equivalente sofisticação dos meios de repressão por parte dos regimes totalitários. E como resultado, apenas 14%, quase que complementando a análise que foi feita pelo professor Casseb, apenas 14% da população do planeta desfruta de plena liberdade de expressão. E na análise realizada pela Freedom House, o Brasil aparece entre os países parcialmente livres e na classificação geral, no 91º, abaixo do El Salvador, empatado com Mali. O problema brasileiro, de acordo com o parecer, é principalmente o alto número de jornalistas agredidos e assassinados. Agradeço muitíssimo a atenção de todos vocês, espero ter trazido uma nova informação.